Barcelona. Pense numa cidade vibrante, banhada pelo Mediterrâneo e um dos destinos mais cobiçados do planeta. Ela é a casa de um dos times de futebol mais famosos do mundo e o berço de gênios como Gaudí, que revolucionou a arquitetura com formas orgânicas e rebuscadas, claramente inspiradas pela natureza. Outro marco obrigatório é o mercado La Boqueria. É aqui que a gente entende a alma da culinária local, apreciando iguarias como o famoso presunto pata negra. E eles fazem questão de mostrar de onde vem o presunto. Nada de hipocrisia aqui. Mas vou confessar uma coisa. Mesmo entre tantas belezas mediterrâneas, algo estava me afetando. Enquanto multidões se amontoavam para fotografar os trencadis, aqueles mosaicos de cerâmica que o Gaudí popularizou, eu me pegava distraído fotografando as plantas semiaquáticas das fontes decorativas. Em cada espelho d'água eu procurava por um movimento, uma nadadeira. Eu estava sofrendo da síndrome do peixe ausente. É isso mesmo. Para minha sorte, no meio da efervescência urbana de Barcelona, existe um refúgio para acalmar a alma de qualquer biólogo, o Cosmo Caixa. Este é um museu de ciências de padrão internacional, com uma arquitetura moderna e arrojada que já impressiona na chegada. Logo na entrada, somos convidados a descer por uma espiral que percorre a idade do universo, começando há 4,4 bilhões de anos e caminhando em direção ao presente. No centro desse mergulho no tempo, uma árvore acariquara, trazida diretamente da Amazônia. Conecta as eras geológicas com seu tronco naturalmente esculpido. Bem poético, e um prenúncio do que estava por vir. O Cosmo Caixa é famoso por ser um museu totalmente interativo. Em cada canto você vê crianças e adultos mexendo em experimentos de física e química, testando na prática como as coisas funcionam. Tem de tudo, desde simuladores de fenômenos naturais até aquele clássico globo de plasma, onde o pessoal coloca a mão para ver os feixes de eletricidade acompanhando o toque. Passando por essa parte, a gente entra na área de paleontologia e biologia, com fósseis e réplicas que contam a história da vida. Mas, para um ictiólogo, a verdadeira cereja do bolo, ou melhor, as várias cerejas, estão lá no fundo. Antes de chegar nos tanques principais, passamos por uma área de transição com alguns aquários menores, mas que guardam espécies bem especiais. Um deles é o Mud Skipper. Esse peixe é fascinante porque passa boa parte do tempo fora d'água, usando as nadadeiras peitorais para caminhar no lodo. É um exemplo incrível de adaptação a ambientes de mangue. Muita gente acha que esse é o elo entre os peixes e os tetrápoda, mas não tem nada a ver. Essa aqui é uma linhagem completamente diferente que também se adaptou a ficar nessa interface entre água e ar. Ao lado, um aquaterrário com uma vegetação exuberante de samambaias e uma pequena área alagada. Um recinto típico para anfíbios, como os sapos dendrobatídeos. Pena que eu não vi nenhum. Devem estar escondidos. Encontrei também um aquário comunitário que, à primeira vista, achei meio duvidoso. Era uma mistureba de fauna tropical de continentes diferentes. Tem o peixe arco-íris vermelho, da Indonésia. Os nossos acarás bandeiras amazônicos. E o bagre de vidro asiático, entre outros representantes tropicais. Mas acho que eu percebi o objetivo desse aquário ao ver uma farloela, que é o nosso cascudo graveto sul-americano, e um gobe arco-íris da Indonésia pastando juntos. São peixes distantes evolutivamente e geograficamente, mas que compartilham o mesmo hábito de raspar superfícies. Uma bela convergência adaptativa.
confesso que gastei um bom tempo observando esse gobe trabalhar. Saindo dessa área dos aquários médios, o cenário se abre e a escala muda completamente. É aqui que você entende a magnitude da Floresta Inundada, que é o nome dessa exposição. É impressionante ver as pessoas sentadas, hipnotizadas pela imensidão dos tanques principais. A recriação é fiel. Árvores imensas em tamanho real, parcialmente submersas, com os peixes nadando entre as raízes e os troncos. De tempos em tempos, o sistema simula uma chuva tropical, e você consegue experienciar isso tanto por baixo quanto por cima da linha d'água. É simplesmente fantástico. Na fauna, estão os grandes clássicos da Amazônia. Um cardume de responsa de tambaquis, o maior pacu amazônico, tão comum nos igapós e florestas alagadas. É muito legal observar o hábito natural deles, de ficar pegando folhas e frutos na superfície da água. E por falar em gigantes, não podia faltar o pirarucu, que pode ultrapassar os 3 metros de comprimento. Não se engane pela natação vagarosa, ele é um predador extremamente voraz. Sua eficiência é tão alta que a espécie se tornou um sério problema de desequilíbrio ecológico em bacias onde foi introduzida artificialmente. Uma característica marcante é a sua respiração aérea obrigatória. Se você puder observar com calma, pode notar a frequência com que ele sobe para buscar oxigênio na superfície. Um intervalo que varia bastante dependendo do nível de atividade física e do estresse do animal. Além de toda essa força, o pirarucu exibe um comportamento social complexo, o cuidado parental. O casal trabalha junto para construir um ninho no fundo do rio, e após a desova eles protegem os ovos e cuidam dos filhotes com a vigilância total, até que eles estejam grandes o suficiente para se defenderem sozinhos. Definitivamente, esse é um peixe de presença. Outra figurinha tarimbada em um aquário amazônico é a pirarara. E lá vem ela, toda tranquila. A pirarara é um dos meus bagres favoritos, com essa cauda vermelha e dorso escuro. Os indivíduos que eu estou acostumado possuem a barriga clara, mas esses aqui não. Talvez seja de uma população da Amazônia peruana, onde tem uma coloração assim, mais escura. Ou talvez já sejam até um morfotipo de cativeiro, pois esse aqui é um dos bagres mais reproduzidos em piscicultura e já tem de tudo quanto é cor, leucístico, albino, todo preto. Na natureza, a pirarara é um verdadeiro glutão. Se couber na boca, ela vai comer. E ela tem uma boca grande, hein? Outro bagre muito legal é o armal, ou cujuba. Muita gente acha que ele é um peixe pré-histórico por causa dessas serras na lateral do corpo. Além do termo pré-histórico não fazer muito sentido ao se falar de evolução, essa fileira de espinhos nada mais é do que a linha lateral ossificada desses peixes, uma característica compartilhada por uma família inteira de bagres, os douradídeos. Aliás, aqui tem um outro representante dessa família, uma Megalodoras, que está escondida entre as raízes dessa árvore. No meio de tantos peixes médios e pequenos, como jaraquis e pacus, se destaca um belo grupo de uaru. Essa é uma daquelas muitas espécies de peixes amazônicos que eu sempre quis ter no meu aquário, mas ainda não tive a chance.
E por falar em espécies preferidas, é claro que não podia faltar um cascudo ancistros, com seus belos tentáculos. E olha só quem que eu encontrei agora, um arari ou rabo de fogo. Esse é um dos peixes mais legais da nossa fauna e, curiosamente, é difícil de achar no aquarismo brasileiro, apesar de ser permitido, hein? Esse é mais um daqueles mistérios da mão invisível do mercado. Por que que essa espécie não está nos nossos aquários? Uma bela arraia, Potamotrigon motoro, descansando tranquilamente. E mais um indivíduo de jaraqui dando o ar da graça. E lá no fundo, um jacaré imóvel, fazendo o que sabe de melhor, parecer um tronco boiando. Mas a exposição não é só isso. Circundando o enorme aquário, existem corredores que nos levam para a parte aérea da floresta. Nesses corredores, podemos aprender com mais detalhes alguns conceitos biológicos sobre a Amazônia, sempre com ilustrações belíssimas que remontam às xilogravuras dos naturalistas do século XVII, XVIII e XIX, além de uma bela coleção de peixes embalsamados. A transição do corredor informativo para a parte aérea da floresta não poderia ser mais dramática. Você mergulha obrigatoriamente num túnel escuro com janelas de vidro para um enorme aquário. E aqui dá para perder horas apenas observando os peixes. E ao sair do túnel, temos a floresta. Que impacto! Uma exuberante floresta tropical com plantas reais, temperatura e umidade. Para tal imersão, existe um playback com cantos de aves amazônicas e alguns mutuns de verdade andando por entre os visitantes. Opa, estou me sentindo em casa, hein? Essa é a superfície do aquário que estávamos vendo agora há pouco pelos vídeos. É simplesmente fantástico. Cada metro quadrado aqui tem um detalhe para ser observado. É o tipo de passeio que exige horas de agenda livre. O caminho termina de volta no salão principal, onde você percebe mais uma vez a magnitude dessa obra de engenharia e biologia.
É curioso como a gente cruza o oceano para encontrar o nosso próprio quintal de um jeito tão bem cuidado. Saio daqui com as energias renovadas e pronto para os próximos mergulhos lá no Xingu. Um abraço e até o próximo vídeo.